Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora. Estamos na lição de número 13, fechando o trimestre de 2024. Esta é, portanto, a última lição do ano de 2024, finalizando assim mais um trimestre dentro da Escola Bíblica Online. Quando a gente vai para a lição de hoje, percebe-se que é um resumo do que já foi feito até então, porque vai abarcar o capítulo 1 até o capítulo 13, que fecha a carta aos Hebreus. A gente chegou aqui não sabendo quem é o autor da epístola, embora haja várias conjecturas. Uns alegam que seja Paulo o autor, outros Barnabé, Apolo. Ora, que seja. O mais importante é que a gente tem muito a aprender com o teor escriturístico, conforme nós temos visto nesta epístola ou carta. Embora já foi colocado aqui, dentro da Escola Bíblica Dominical, salvo engano, na introdução do trimestre, a possibilidade de não ser necessariamente uma carta, porque não se inicia como uma carta, de uma forma geral. Não tem o nome da pessoa, o destinatário, não tem saudação, nada desse tipo. Não faz o feitio de uma carta, senão, digamos, de um sermão, e tem todo um conteúdo teológico, bíblico, fundamentado, portanto, nas Escrituras Sagradas. Foi um prazer enorme falar a vocês sobre a epístola ou a carta aos Hebreus, e a gente vai tecer alguns comentários breves. O teor, como eu disse, o tema é a epístola aos Hebreus e a aplicação aos nossos dias. É bom que se diga que a Bíblia é a palavra de Deus e esta se constitui na única regra de fé e prática. A gente precisa entender também que a revelação, a partir de aos Hebreus, tem um ponto máximo. E qual é o ponto mais alto da revelação progressiva da parte de Deus? É justamente a pessoa bendita de Cristo Jesus. Isto porque lá no início, no capítulo 1, vai dizer que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, uma alusão a Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Logo, Jesus é o clímax da revelação. Quer compreender melhor o Antigo Testamento e o Novo Testamento, saiba mais a respeito de quem é Jesus, a sua obra e também os seus ensinos. Por causa de quê? Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras. Dito de outro modo, você tem a porta da sua casa e tem a chave. Quando a chave possibilita você abrir e adentrar aquele cômodo em especial. Desta forma, Jesus sendo essa chave hermenêutica, chave de interpretação, você consegue, a partir de Jesus, dos seus ensinos, da sua obra, enfim, da sua pessoa, vislumbrar o que se encontra nas páginas das Escrituras. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui é que, curiosamente, quando eu falo curiosamente, é porque a gente tem muita gente que gosta de soltar um monte de frases de efeitos, querendo dizer o seguinte: ora, já que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre, Jesus vai cumprir todas as coisas, ou seja, fazer os mesmos milagres nos dias atuais. Mero engano. Por causa de quê? Primeiro, quando se fala que Jesus é mesmo ontem, hoje, eternamente,
não está se referindo à questão é, relacionada à ação de Deus através de Jesus, como se ele fosse obrigado a fazer as mesmíssimas coisas. Pelo contrário, a gente vai observar que no versículo que se encontra em aos Hebreus, vai dizer que sobre a imutabilidade de Jesus. Uma coisa é o que o texto diz e enfatiza a imutabilidade de Cristo. Outra coisa é o modus operandi de Jesus, porque a maneira de Deus operar a partir do primeiro século foi diferente. No segundo, terceiro em diante, e até os dias atuais. Deus não trabalha da mesma forma. Ademais, Deus não se revela mais. Por causa de quê? Porque a revelação já está completa, devidamente registrada na palavra de Deus. Isso não significa que Deus não fala mais. Deus nos fala pela palavra. Uma coisa é Deus se revelar, outra coisa é Deus falar. Ele continua falando, sem dúvida alguma. Ele se revela mais? Não. Não nesse sentido escriturístico, porque, como eu disse, a revelação é progressiva, culminou na pessoa de Jesus, é o ponto mais alto, e não há necessidade de acréscimo de revelação. Por isso que nós, como cristãos, não devemos ficar, digamos, impactados quando não correr atrás de revelações contemporâneas, que são as chamadas extras bíblicas, isto é, fora da Bíblia. Eu não tenho que correr atrás de visão, de sonho, de profecia, de revelação, nada disto. Por causa de quê? A Bíblia é completa, ela é suficiente. E nós não podemos sequer acrescentar algo à Bíblia, muito menos subtrair da Bíblia. Por isso, deve haver esse contentamento da parte do crente em Jesus. Dentro desse resumo, a gente pode falar sobre a superioridade da pessoa de Cristo. Por causa de que Jesus é o Deus hífen homem. Nunca o hífen foi tão necessário para uma mesma expressão. Deus homem. Porque o Senhor Jesus é maior do que qualquer líder humano. Desta forma, você precisa se tornar seguidor de quem? De Jesus. Algumas vezes, nas igrejas chamadas batistas, nós temos visto algumas situações inusitadas. Um pastor passa por ali, independente do tempo que permanece no ministério, e de repente ele vai para uma outra igreja batista, quando não, até mesmo ele abre mão dos seus princípios e doutrinas batistas e vai para uma outra denominação. E o que acontece? As pessoas que se dizem seguidoras de Jesus acabam seguindo homens. Ora, ora, ora. A gente diz que é um seguidor de Jesus, mas na verdade a gente segue a homens, ou seja, a gente vai atrás daquela pessoa a qual nós achamos que tem uma grande expressão, uma grande influência, inclusive sobre as nossas vidas. Agora, cá entre nós, a pessoa que precisa ter influência e controle sobre a minha vida, sobre a sua vida, enfim, sobre a nossa vida, é a pessoa de Jesus. De modo que, se numa igreja batista um pastor for chamado por Deus para ir para uma outra igreja, ainda que seja a igreja no mesmo bairro, não importa. Quem foi chamado para aquele ministério específico foi o pastor e a sua família, não necessariamente você, membro daquela igreja local. Da mesma forma, se porventura houve um desvio doutrinário, a pessoa que até então era pastor batista abriu mão das suas convicções e, por conta disto, ela entendeu que vai para uma outra denominação, quando não, pasme, cria uma outra igreja ou uma outra denominação, que seria uma nova denominação, e ela começa aí, e a tendência é ter o efeito manada. Várias pessoas acompanham o pastor. Ora, ora, ora. Você é discípulo de quem? Do pastor fulano de tal ou discípulo de Jesus? Se é discípulo de Jesus, fique na igreja na qual você está servindo.
Você foi chamado por Deus à salvação. Agora, você não tem que necessariamente seguir a homens. Em relação aos homens da parte de Deus, homens sérios, com moral ilibada, que têm autoridade na vida pessoal e familiar, o que que a gente faz? A gente acata as orientações, a gente ouve com atenção, a gente segue as instruções porque visa o nosso bem-estar espiritual, emocional, quando não físico também. A esses homens nós devemos honrar, mas nós não devemos ser tipo, desculpe aqui as Marias, ser tipo as Marias, vai com as outras. A gente precisa tão somente ser um seguidor da pessoa de Jesus, porque Jesus é muito mais do que maior do que qualquer líder. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso mestre, ele é nosso Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o criador do mundo, é aquele que faz a manutenção, que dá sustentação de todas as coisas pelo seu poder. De modo que Jesus, na cruz, ele morre pelos nossos pecados, nos garante a vida eterna, que tem realmente essa durabilidade. Por isso, abro um parênteses, o crente verdadeiro jamais perde a salvação. Não se deve cogitar, inclusive, a salvação em termos de possibilidade, a perda de salvação, porque o crente, uma vez salvo, ele é salvo e por Jesus completamente para todo sempre. Por isso que eu não faço coro com algumas denominações pentecostais de que alegam que a pessoa perde a salvação. Perde a salvação, vírgula, porque Jesus morreu uma única vez e o sacrifício dele foi único, perfeito e eficaz. Agora, se você anda tropeçando aqui e acolá, ou quando não, você vive na prática do pecado, você tem que considerar uma coisa. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, que teve o nascimento do alto, o nascimento espiritual, não vai ficar naquela prática pecaminosa. Ele vai ter uma vida nova e daí ele vai andar em novidade de vida. Se não há nova vida em você, você precisa fazer aquilo que foi dito de uma forma direta para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E uma vez nascendo de novo, você não precisa sequer buscar o batismo no Espírito Santo após a conversão. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia mostra que todos nós somos batizados no momento da nossa conversão. Após o dia de Pentecostes, todas as pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, que tiveram as suas vidas modificadas e transformadas pelo poder de Deus, elas são imersas no Espírito Santo e, portanto, não há necessidade sequer de buscar o chamado e famigerado batismo no Espírito Santo, porque ele já ocorreu. É isto que nos ensina o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios. Todos nós bebemos de um mesmo Espírito, todos nós fomos batizados em um só Espírito ou no Espírito, indicando que todos foram e ainda fomos numa ação passada, justamente naquele momento da conversão. Aliás, não há nenhum versículo sequer na Bíblia dizendo para o crente buscar o batismo do Espírito Santo. E a razão é por conta de uma coisa óbvia, porque já foram batizados ou imersos no Espírito Santo, justamente no momento de conversão. E a gente vai vivendo a vida cristã numa boa, e a gente vai observar que o sangue de Jesus Cristo realmente nos purifica de todo pecado. Não há pecadinho nem pecadão. Todos os nossos pecados praticados são purificados, são lavados pelo sangue de Cristo, porque nesse sentido, o sangue de Jesus tem poder. Há poder sem força sem igual, é um sangue purificador, é um sangue remidor, é um sangue que nos resgata e que nos possibilita a viver uma vida na presença de Deus, a começar na conversão e que vai durar por toda
a eternidade. E observe que Jesus é maior do que os seres angelicais. Em algumas igrejas, quando se fala sobre o Espírito Santo, a membresia se acomoda, fica quietinha, bico calado, né, boca fechada, não fala nada. Mas se alguém falar, eis que estou vendo um anjo neste corredor e há um alvoroço tremendo, gente, para com isso, deixa de meninice, isto é imaturidade espiritual. A gente precisa entender que há sim os seres angelicais que estão servindo, os seres humanos estão a nosso serviço, aqueles que estão sendo alcançados pela salvação, mas sob as ordens de Deus. Deus que dá ordem aos seus anjos. Não somos nós que vamos dar ordens aqui e acolá, quer ao arcanjo, ao arcanjo Miguel, ao anjo, nada disto, gente. Eu já fui em igrejas, na época da adolescência e juventude, que as pessoas davam ordem, chamavam pelo nome, às vezes chamava pelo anjo Gabriel, quando não, o arcanjo Miguel, vem aqui, uma espada, não sei o que mais, flamejante, faz aquilo outro, toca no fulano de tal, para com isso não é bíblico, porque os anjos não estão sob as nossas ordens, e sim sobre as ordens de Deus. Eles estão a nosso serviço, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, mas ainda assim, sob a determinação de Deus e não nossa. E a gente tem observado, sim, infelizmente, quando alguém diz que um anjo está no meio da igreja, aquele alvoroço, glória a Deus, aleluia, manifestações que são legítimas, porém redondamente enganadas, porque nós não devemos, em hipótese alguma, sermos impactados, influenciados pela presença ou suposta presença de anjos no meio da igreja, porque nós seguimos ao Senhor dela, que é Jesus Cristo, e não seguimos a anjos. Nós não somos influenciados por esses seres angelicais, por mais reais que eles sejam. Eles existem, mas nós não somos seguidores de uma corte celestial, mas do Senhor Jesus, que inclusive é maior do que toda a corte celestial. Por isso, sobre o nome de Jesus, todo joelho se dobra, inclusive dos seres angelicais, nesse sentido. Eu quero dizer que todo mundo, todos, quer seres angelicais, quer homens feitos de carne e osso, eles vão se dobrar e reconhecer o senhorio de Cristo. Aliás, a gente tem que evitar aquele erro da igreja em Colosso, porque alguns homens, baseando-se em visões, naquilo que viam, visões de seres angelicais, começaram a adorar a anjos, e nós não adoramos a anjos. Nós adoramos unicamente a pessoa bendita de Cristo Jesus, que tem um nome maravilhoso, um excelente nome do Filho, cujo nome e cuja pessoa os anjos o adoram. Por causa de quê? Jesus não tem princípio nem fim. Ele é eterno, ele é sempre eterno, porque o seu trono é para todo sempre, e ele tem o domínio de todos os séculos, inclusive vindouros, e não apenas no presente momento. O Senhor Jesus é maior do que o maior líder que Israel teve, que foi Moisés. Moisés está abaixo de Cristo. Cristo, ele é superior, inclusive, a Moisés. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele ainda assim é abaixo de Jesus, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que inclusive venceu para abrir o livro e romper os selos. Quando a gente abre o livro do Apocalipse, há uma certa temeridade, porque ninguém conseguia abrir, romper os selos. Mas Jesus, como leão da tribo de Judá, como cordeiro de Deus, como esse ser que triunfa, ele sim pode e é o único capaz de abrir o livro
porque ele consegue romper os selos. Logo, Jesus é maior do que estes missionários, maior do que Josué, que foi um grande líder, entre tantos outros. Mas vamos falar agora sobre a superioridade do sacerdote de Cristo. É sacerdócio, mas ele foi o grande e sumo sacerdote. A gente observa que é essencial das coisas que foi dita que nós possuímos um sacerdote. Jesus é um sacerdote que, antes de tudo, é Deus, mas também é um homem de dores, experimentado de dores. Ele sofreu tremendamente e ele sabe perfeitamente o que nós passamos. Ele nos compreende, mas por experiência própria, por vivência, porque ele sentiu sede, ele sofreu todo o escárnio, a zombaria, ele sentiu fome, ele sentiu realmente dor como homem, e ele sabe perfeitamente a angústia, inclusive em seu próprio espírito, porque ele se angustiou profundamente. E a gente vai perceber na Bíblia que ele continua atuando como um intercessor. Não obstante a Bíblia dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ora, alguém vai indagar, e por causa de quê? O Espírito Santo que habita em nós intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque a Bíblia diz, porque nós não sabemos orar como convém. A nossa natureza pecaminosa, algo que nós temos em comum, é algo realmente danoso, nocivo, que muitas vezes vai quase que tentar inviabilizar o nosso relacionamento com Deus. Eu disse quase tentar inviabilizar, porque não consegue, porque maior é Deus, aquele que está habitando em nós, do que a nossa própria natureza pecaminosa. E vai cumprir os desígnios de Deus, e desta forma nós vamos compreender que o sacerdócio de Cristo Jesus é superior ao sacerdócio da lei levítica. Quando fala lei levítica, é a lei de Deus. Porque às vezes a gente fala assim, porque a lei de Moisés era isso, isso e isso. Para aí. Vamos colocar os pingos nos is. A lei de Moisés era a lei de Deus dada para o seu povo dentro de uma função específica, num tempo próprio e tal. Mas era a lei de Deus. A gente não vai poder colocar tudo na conta de Moisés, como se fosse algo ruim. Pelo contrário, era algo transitório, não era algo permanente. Permanente é o que Cristo fez, morrendo uma única vez, de uma forma eficaz e perfeita, de modo que ele vai satisfazer plenamente todas as exigências divinas, não havendo mais necessidade de repetição de sacrifícios, porque ele é o sacrifício único, perfeito e eficaz. Se no sacerdócio levítico oferecia sacrifícios transitórios pelo pecado, porque a Bíblia vai dizer, logo lá no início, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deveria haver, o sangue é vida, e deveria haver, sim, esses sacrifícios, mas eram sacrifícios transitórios. Acontece que Jesus, ele oferece-se a si mesmo. Ele não apenas tem uma mensagem, mas ele se doa, ou ele se entrega pela humanidade. É por isso que Jesus é o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isto que ele fez na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos o quê? Repito, a salvação eterna. Quando a gente fala que ele fez a salvação eterna, ele pagou o preço pelo pecado do, do mundo, no sentido de toda a humanidade, e não há nada que eu e você venha fazer para, digamos, após nos convertermos, nos garantir a nossa salvação. Eu vou continuar fazendo isto, aquilo, outro, para tentar me agarrar à salvação. Não. Jesus nos salva perfeitamente, completamente, totalmente. A gente não precisa fazer absolutamente nada a não ser
aceitar Jesus Cristo como Salvador, depositando nossa fé na pessoa dele e nos arrependendo realmente dos nossos pecados, de modo que nós vamos passar a ser uma nova criatura, andar em novidade de vida, estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, sermos orientados, instruídos pela Bíblia Sagrada, entre tantas outras coisas. E daí a gente vai vivendo uma vida cristã que é submissa à pessoa de Cristo, de fato. Jesus é o sumo sacerdote. A gente vai observar ainda que havia aqui a comparação do sacerdócio de Cristo com Melquisedeque, a questão relacionada ao sacerdócio real, porque ambos eram reis da paz e da justiça. Aliás, você aí, pastor, que tem destilado ódio nas redes sociais, você que fala de tantas coisas e não está atrelada ao Evangelho de Deus. Você precisa aprender com o próprio Cristo, porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus não veio com uma mensagem caótica, pelo contrário, veio com uma boa nova. O Evangelho é a boa notícia ao mundo. E no mundo doente, no mundo corrompido pelo pecado, a boa notícia é Jesus. Então passe, pelo amor de Jesus e a Igreja de Cristo, anuncie somente Jesus. Você não vai deixar de exercer seus direitos como cidadãos com o seu voto. Voto, aliás, que é secreto. O voto é garantido, é secreto, na urna eletrônica. Você tem a sua liberdade de expressão, mas você tem que saber lidar de uma forma cristã, respeitosa, não como tem feito é, inúmeras vezes através de desinformações, de mentiras, sempre apresentando mensagens tipo quanto pior, melhor. Para com isso, porque se você de fato foi chamado para ser um ministro de Deus, você tem uma mensagem. E a mensagem consiste na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se a sua mensagem, você que tem um título de pastor, ou exerce uma função chamada pastoral, se você não tem exercido desta forma, você tem duas possibilidades. Se arrepende e seja um pastor de fato, de P maiúsculo, um pastor que honre e faça jus àquilo que está preceituado na Bíblia, se não, deixa o ministério, porque só está causando cada vez mais problemas, dificuldades para o já desacreditado ministério pastoral por muitos. E você pode fazer o favor de não usar mais essa terminologia, essa nomenclatura, essa titulação de pastor, porque se você só fala de política, só fala de outras coisas, só fala de coisas ruins, mas deixa de pregar o evangelho, você não é um ministro do evangelho. Você é um ministro você é um ministro, ou seja, você está a serviço de outras coisas. E você precisa realmente, é, vou dizer assim, se ater a essa questão. Por que digo isso? Vou me reportar aqui para vocês entenderem melhor. Quem me acompanha, quem se pegar só esse vídeo, não vai compreender. Na década de 90, eu assistia a pelo menos duas rádios evangélicas no Rio de Janeiro. E tinha um pastor de uma outra denominação que eu admirava, porque ele falava contra o pecado. Ele falava de uma forma veemente. E eu achava muito impactante, porque ele demonstrava ter ousadia, poder, intrepidez. Com o passar do tempo, ele passou a mudar alguns conceitos. Tipo, ele era contra a chamada teologia da prosperidade e depois passou a ser favorável e trazer pessoas para os seus programas, pessoas desse naipe. Mas não é somente isso, não. Vou dar um exemplo. Ele era contra mulheres pastoras, mas hoje a esposa dele é pastora.
Ah, é engraçado, né? A pessoa era contra mulheres pastoras, mas fez questão de consagrar uma pastora, contanto que seja mulher dele. E assim por diante. E a pessoa não tinha na época site, não tinha, tinha programa, mas não tinha é, nada nessa questão midiática. Até então era uma coisa, entre aspas, relativamente nova, né? E, naturalmente, com alguns desalinhos da parte dele, os sites, sejam evangélicos ou não, começavam a criticar e a cobrar a postura indevida dele. E ele chamava aqueles blogueiros, aquele site de filhos de Satanás. E era nesse tipo. Começou a destilar palavras ofensivas, desrespeitosas, e eu perdi o brilho. O brilho que tinha nos meus olhos para aquele homem, perdi. Eu falei, não é possível. Só porque alguém pensa diferente dele e critica a postura indevida realmente dele, porque entra em contradição com tudo aquilo que tinha ensinado durante décadas, agora, só porque a pessoa pensa diferente é filho do diabo, e assim por diante. Aí, claro, criou lá o site dele, tal, 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 tal. Tal. Hoje tá aí, né? É, totalmente ao avesso que era na década de 90. Eu não o acompanho. Eu vejo, às vezes, assim, ó, ainda ele destilando ódio, gritando, acha que ganha-se no grito. Ninguém ganha no grito, meus irmãos. Quem grita muito evidencia aquilo que o filósofo já tinha dito anteriormente. Lata vazia que faz barulho. Uma lata cheia não vai produzir aquele som, aquele ruído característico. Pelo contrário, a lata vazia fica fazendo barulho. E acontece não na vida deste apenas, do qual eu já admirei outrora, mas não mais. Porque uma pessoa que sempre está com a palavra de ódio e vai destilando ódio, raiva, rancor, mágoa e toda aquela frustração contra as pessoas, instituições, só porque pensa diferente dele, não é, na minha maneira de ver, um homem de Deus. É um homem ultrajante, é um homem, inclusive, covarde, mas não um homem de Deus. Porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. E por que você vai querer ver o circo pegar fogo? Até mesmo no arraial chamado Batista, nos últimos anos, dentro dessa chamada polarização política e ideológica, até pastores batistas vieram a público ficar falando um monte de coisas asneiras, às vezes até desinformações. Não estou falando que ele não pode colocar o seu ponto de vista, mas não da forma como tem colocado, de uma forma agressiva, deselegante, mal educada, desrespeitadora, entre outras coisas. Aí se arvora daquele princípio da liberdade religiosa. Ó, nós temos que entender, meus irmãos, que tanto a liberdade religiosa, a liberdade de expressão dentro do nosso país é para todas as pessoas. O Brasil é um país laico, não é um país, digamos assim, cristão, oficialmente falando. Todas as religiões, elas podem sim exercer-se dentro do nosso solo pátrio. Eles têm esse direito garantido por lei. E nós temos que defender isto, porque todas as pessoas têm o direito. A pessoa tem o direito à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, mas não é para sair quebrando patrimônio público, porque patrimônio público não apenas é- representa o Estado, mas todo o povo, toda a população. E é dinheiro público nosso. Então, jamais eu, Gustavo Luiz, vou fazer aqui e aparecer como um insurgente contra as instituições. Sabe qual é de quê? Eu aprendi, quando criança, que o Brasil tem os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quer goste, quer não, nós vivemos no Estado democrático de direito.
Nós temos que conviver com as diferenças. Até mesmo quem pensa diferente de mim, quem não acredita em Deus, eu não posso desejá-lo que a Inquisição, a forca, que ele seja fuzilado, quando não enforcado. Pelo contrário, eu tenho que orar pelas pessoas e eu tenho que dar o exemplo, quer como cidadão. E nesse final de ano, digo de todo o coração, completei 48 anos de idade. Comecei a votar e ser responsável e, inclusive, a tentar contribuir com a nossa nação, com o nosso povo, com 16 anos de idade, votando. Nunca vendi meu voto. Nunca o meu voto foi de cabresto, indicado por um líder da igreja. O meu voto é escolhido de uma forma consciente. Eu vejo as pautas, eu vejo os planos das pessoas. Eu vejo mais do que partidos, eu vejo a proposta, eu faço uma sondagem, eu seleciono, e alguém vai dizer assim, e os seus candidatos, eles sempre ganham? Que nada. A maioria esmagadora dos candidatos escolhidos por este nunca ganharam, nunca chegaram a um cargo eletivo, por exemplo. Não é que eles não eram capazes, competentes, não eram honestos, não. É porque há um sistema corrupto, há uma forma que, quer goste, quer não, eu respeito. Claro que eu não vou respeitar, eu não vou ter em alta estima uma pessoa que adentrou a um cargo com compra de votos. Eu não vou bajular uma figura dessa. Pelo contrário, eu não dou nem trela. Agora, eu acompanho, politicamente falando, eu vou acompanhando. E uma maneira de protestar é dizendo o seguinte: eu não falando para os outros, eu não voto em você. O meu voto você nunca vai ter. E não adianta querer me oferecer saco de cimento, caminhão de tijolo, um cargo público de indicação, nada disso. Não, eu não vou ter, porque eu não vou vender meu voto. Como cidadão, eu tenho que agir de uma forma responsável. Então, você que é evangélico, quer um Brasil melhor para o ano de 2025, 2026 em diante, não venda o seu voto. Não adentre por esse chamado voto de cabresto. Por causa de quê? Você tem, pela Constituição, uma garantia. E qual é a garantia? A garantia de que o seu voto é secreto, que o seu voto ele tem tanto peso, tanto quanto aquele que tem mais poder aquisitivo. O seu voto vale tanto quanto o outro. E é tão importante quanto aquele que é depositado ali na urna ou digitado, porque a nossa urna eletrônica já funciona há décadas. E discussão à parte de que deseja de ter um voto impresso, voto de papel e etc e tal, isso é um assunto para discussão, sim, sempre, mas não vamos instigar a população contra o sistema está em nosso país. É um Estado democrático de direito? Sim. É um Estado que tem os três poderes, quer você goste, quer não goste. Eu, por exemplo, eu sou terminantemente contra essas emendas dos parlamentares lá em Brasília. Acho uma coisa imoral, vergonhosa. Não faço coro com aqueles bilhões de bilhões que são destinados aos parlamentares que não têm feito, inclusive, do uso da transparência. Vá o dinheiro para os seus locais, que são representativos, e ninguém sabe do que é feito com dinheiro público, do meu dinheiro, do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Mas nem por isso eu vou levantar a bandeira, vamos invadir aquele Congresso. Para com isso. Eu sou um cristão. E uma coisa eu faço, acatando a ordem de Deus, eu oro pelas autoridades. Eu oro e dobro meus joelhos para que os governantes não crentes se convertam também, assim como eu fui alcançado pela graça de Jesus. Porque eu não era fogo que se cheire, eu era pecador quanto mais, mas Deus me alcançou através do Evangelho de Deus. E hoje eu aprego
esse evangelho. E a essência do evangelho é Jesus. E nós, como pastores, você como pastor, você como diácono de uma igreja batista ou de uma igreja evangélica como membro, você precisa ser sal e luz na terra. Porque ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Ser sal lá no emprego, que é uma instituição, digamos, em nível municipal, estadual ou federal, quer você seja concursado ou indicado, quer você trabalhe numa escola pública ou privada, quer onde você estude num ambiente cristão ou não, não importa. Você precisa ser crente, inclusive no trânsito. Tem gente que fica aí no trânsito dirigindo loucamente, xingando os outros, fazendo sinais obscenos, esquece que Deus está vendo todas as coisas. Eu posso não ver, posso não ouvir, mas Deus tudo vê, porque os olhos do Senhor estão contemplando a todos, tanto crente quanto não crente. Mas existe uma graça que é comum, e é essa graça que faz com que eu e você, quer como justos ou injustos, porque de repente é uma pessoa que não é crente em Jesus, mas ela recebe o mesmo sol, recebe a mesma chuva, recebe essa mesma ação misericordiosa todo santo dia da parte de Deus. Eu lembro sempre de um professor que dizia: Senhora, se alguém lhe pede um prato de comida, se Deus não mata aquele miserável de fome, não sou eu que eu vou matá-lo. O que você vai fazer? Vai dar-lhe um prato de comida. Ou você vai querer que ele morra? Se Deus não mata um indivíduo, você vai deixar ele morrer? Você não cresceu de verdade. Faça a diferença. Porque a gente fala aqui sobre o sacerdócio de Cristo, de Melquisedeque, comparando com Melquisedeque, e esquece que Jesus é o príncipe da paz, mas também o Senhor é o Senhor da justiça. Eu gosto de Abraão, aquela frase dele: não fará justiça o justo juiz? Eu e você, nós vemos pessoas prosperando, enriquecendo indevidamente, ilicitamente, criminosamente, mas eles terão um final terrível, por mais que eles venham desfrutar e ostentar, inclusive, esses patrimônios tidos como invejáveis. Mas nós temos o maior contentamento, que é o Senhor Jesus. Ademais, fala sobre o sacerdócio real. Jesus é rei, e rei dos reis e senhor dos senhores. Eu não tenho na pessoa de A nem B um salvador da pátria. Sério mesmo. Nem da ala da esquerda, da direita, da centro-esquerda, politicamente falando, de uma forma partidária, eu não tenho nenhum salvador da pátria. Eu não tenho. Agora, eu tenho um Senhor dos senhores, um Rei dos reis. E cá entre nós, vou falar bem baixinho, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Nós, como evangélicos, não temos que trabalharmos para construir um império, termos muito poder para si e sobre os outros. Pelo contrário, nós somos cidadãos do reino. E sabe como é que o cidadão do reino age? Servindo o seu próximo. Porque aquele que é maior no reino dos céus é justamente aquele que vive de uma forma serviçal. Não é simplesmente lavando os pés, enxugando, secando os pés, tendo a bacia com água e a toalha. É alguém que realmente se gasta e se desgasta pelo seu próximo, seja o seu próximo, seja quem quer que seja. Sabe qual de quê? Esse Senhor é universal. Quando você vai para uma unidade médica, você não pergunta, tipo, Senhor, doutor, o senhor é de qual partido político? Quando você precisa de uma cirurgia, quer de emergência ou não, você não pergunta sequer ao anestesista, você votou em fulano ou Beltrano? Você não faz uma pergunta dessa natureza, não cabe.
Porque o que está em conta ali é o profissionalismo. E graças a Deus nós temos sido agraciados por pessoas de todas as formas e maneiras para o bem da humanidade. Por isso, faça parte dessa turma que está do lado do bem, não da turma do quanto pior, melhor. Essa turminha da desinformação, essa turminha do ódio, da falta de amor ao próximo. Vamos amar as pessoas. Vamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, porque é assim que nos diz. Desta forma, nós vamos estar evidenciando que Jesus não é apenas o meu Senhor, mas é o nosso Senhor. Não é a minha Bíblia, é a Bíblia que é a palavra de Deus para toda a humanidade. E assim por diante. Então, eu deixo essas palavras finais nessa última lição do término do ano de 2024. Cristo é sacerdote de uma aliança melhor, de uma aliança superior. Cristo, ele escreve a sua lei não em tábuas, conforme Deus fez lá, né, nas pedras, nas tábuas, mas tábuas de pedra, mas escritas no nosso coração. Aliás, já dizia o salmista, como a pessoa vai deixar de pecar, vai, enfim, vai estar disposta a fazer a vontade de Deus, guardando a palavra de Deus dentro do seu próprio coração. Viemos colocar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, lendo de uma maneira cuidadosa, de uma maneira responsável, fazendo a leitura adequada, atenciosa, cuidadosa, fazendo meditação, estudo e pesquisa bíblica, porque Cristo Jesus é um mais perfeito tabernáculo. Ele tabernaculou. Ele é como o tabernáculo daquela ideia de cabanas. E quando Jesus fala da sua encarnação, o termo é justamente este. Ele tabernaculou, ele habitou entre nós. E diz a palavra de Deus que ele habitou entre nós e que ele era cheio de graça e de verdade, que haja verdade na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que haja graça permeada nas minhas relações, nos nossos relacionamentos, que haja graça para a glória de Deus, porque o sacrifício de Jesus é superior a tudo e todos, a tudo que já foi feito. E a gente pode perceber perfeitamente que a gente pode ir direto a Deus. Você pode não ter acesso hoje à autoridade mais importante em solo pátrio, mas você pode ir a qualquer hora, em todo momento, se dirigir à pessoa de Deus, o Senhor do universo. Gente, você não precisa subir a monte para estar mais perto de Deus. Aliás, não sei por causa de que as pessoas só falam em monte, dentro do contexto evangélico. Ah, temos que subir a monte. Jesus subia a monte para se, digamos assim, entre aspas, se refugiar, para passar instruções para os seus discípulos, para descansar. Era essa a finalidade. Porque lá no vale, vou dizer assim, as pessoas estavam sempre, não tumultuando, mas estavam ali em volta de Jesus, apertando Jesus, e Jesus tinha que se recolher. Mas o próprio Jesus falou o quê? Entra no teu quarto. Ele não diz assim, suba no monte, vai para o vale, vai para uma região praiana, vai para uma laguna, nada disto. Ele diz, entra no teu quarto, que o teu pai, que está lá em oculto, teu pai, isto é, Deus está lá te aguardando, querendo o seu tempo, a sua atenção, desejando manter comunhão contigo. Ele estará lá e ele vai te recompensar. E não há recompensa maior do que você orar de uma forma direta a Deus através da mediação feita por Cristo Jesus. De modo que, se você apregoa que deve-se, como se fosse uma regra, subir a monte, seja mais coerente. Não é somente ao monte. Se você mora numa região onde há rios, você pode ir na beira do rio, você pode ir num vale,
Você mora na região lá, tipo Cabo Frio, lá nas dunas, então vá para as dunas orar. Por que tem que ser só o monte? O monte não é um lugar santo, necessariamente. Você não fica mais perto de Deus só porque está num lado, numa parte mais alta, mais elevada. Não tem nenhum resquício místico nisto. Agora, convenhamos, a Bíblia, de uma forma específica, e o Novo Testamento, não vai sinalizar para um local santo, mas para uma vida santa. Se você tem uma vida santa, você pode ir sim ao monte, ao vale, à praia, ao lago, enfim, nos lugares mais inóspitos da face da terra, contanto que você tenha uma vida santa diante de Deus e faça realmente o diferencial neste mundo. Vamos falar, por último, agora sobre a superioridade da vida em Cristo Jesus. Porque, sem dúvida alguma, em Cristo, quando nós estamos nele, nós somos novas criaturas, nós somos mais do que vencedores, nós temos a segurança do amor de Deus, de modo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem o presente, nem o porvir, nada, mais nada, nem a morte pode nos separar de Cristo Jesus. E a gente vai logo aqui aplicar algumas coisas à nossa vida. Primeiro, Cristo é superior à lei, aos sacerdotes, aos líderes judeus, aos anjos, a todos. Cristo é superior ao seu pastor, aquele que se diz apóstolo, aquele que tem a alcunha de bispo ou presbítero, quando não reverendo, Cristo é superior a todos. Cristo é superior a um político de esquerda, é superior a um político de direita, a um político de centro-esquerda, de centro-direita, enfim, Cristo é superior a tudo e todos. Cristo é superior a todas as pessoas e em tudo que existe, e por isso que ele precisa ser adorado, reconhecido, enaltecido. E qual é a sua perspectiva de Cristo? Ele é de fato seu Senhor, seu mestre, além do que o sacrifício e o sacerdócio de Cristo são eternos. Vez ou outra você adentra a uma dominação que ensina que você tem que ser salvo através de Cristo Jesus, mas que você precisa fazer algumas coisas para garantir a salvação. Isto é furada. É como colocar algo dentro de um saco furado. Você não vai chegar a lugar algum. Pode ter até uma aparência de espiritualidade, mas é uma pseudo-espiritualidade. Você pode fazer tudo para tentar garantir e fazer a manutenção da sua salvação. Mas acredite no que a Bíblia diz. Há suficiência no sacrifício realizado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, porque ele nos salva completamente. E são verdades que você precisa assimilar. E sem dúvida alguma, a gente pode terminar dizendo que a superioridade, digo, superioridade da pessoa de Cristo Jesus no seu sacerdócio e na vida nele, e ele deve ser tudo em todos. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Toda a criação se fez. E diz ainda lá em João, uma alusão a Jesus, sem mim, Jesus vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Então esteja em Cristo Jesus, porque há lições fundamentais no texto, que a pessoa e o sacerdote de Cristo geram a vidas para servi-los em amor. Adentre o ano de 2025, para quê? Para servir ao Senhor. Como? Servindo as pessoas. Não as pessoas as quais são benquistas para você ou por você, mas sirva o próximo. Que Deus abençoe. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E dentro da escola bíblica dominical, nós vamos nos encontrar no próximo ano, se assim Deus permitir. Fique com Deus, porque o meu desejo, a minha oração é que você seja grandemente abençoada pelo Senhor.